fez parte do projeto original de Deus, ou foi consequência da queda do homem. Eu ouvi uma frase de um irmão dizendo: não há nada na Bíblia dizendo que o casamento é monogâmico. Esta foi uma afirmação que eu ouvi no passado. E esse irmão, essa pessoa, talvez tenha dito isso por ainda estar vivendo dentro do antigo pacto, do Antigo Testamento. Quer dizer, ele deve ter dito isso por entender que ele estava ainda vivendo no passado e querer se apoiar nele, ou por ele ter sido ensinado por alguém errado e ele replicou esse ensino. Só que o Novo Testamento, ele condena a poligamia. E quando a Bíblia diz que Cristo, é aqui que a gente tem que se apoiar, quando a Bíblia diz que Cristo tem uma noiva, isso é também um modelo para o casamento ideal e original projetado por Deus lá no Éden. Homem e mulher, não homem e mulheres. Cristo, irmãos, ele não tem duas noivas. Cristo, ele não tem 3 noivas. Ele não tem 2 ou mais igrejas. Cristo tem um corpo. O corpo de Cristo. Igual a mono. Se não fosse assim, a Bíblia iria se referir a Jesus como um polígamo, que tem na terra vários corpos de Cristo, várias noivas, várias igrejas, mas não é isso que o Novo Testamento diz, e que Cristo e a doutrina dos apóstolos diz. Nós vamos ler aqui alguns textos. 1 Coríntios 7, do 1 em diante. Você que está com sua Bíblia e quiser abrir, em 1 Coríntios 7, do 1 em diante, pode abrir, tá bom? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Então vocês estão vendo aqui, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. 1 Timóteo 3, do 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Olha aqui, ó. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. 1 Timóteo 3,12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Nós vimos aqui alguns textos que falam sempre de ter uma mulher. Não fala de poligamia, fala sempre de monogamia. Lembrando que a monogamia está presente desde a criação. Desde a criação. Por quê? Porque Deus criou um homem e uma mulher. Deus não criou Adão, Eva e diversas mulheres para o harém de Adão. Estou colocando isso de minha própria boca. Não havia harém para Adão. Era Adão e a sua única esposa, Eva. Então a poligamia vai ser o que ao longo do tempo? Ao longo do recorrer do tempo e da queda de Adão e Eva. A poligamia vai ser um desvio. Vai ser um desvio. A poligamia vai ser uma deturpação do projeto original de Deus lá no Éden. No Antigo Testamento,
Deus, Ele suportou, Ele, vamos dizer assim, Deus tolerou essa deturpação, porque aguardava a vinda de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo à terra. Ele aguardava a vinda de Jesus, quando ficaria claro que a monogamia é um tipo de relação de Cristo com a sua igreja. Da mesma maneira que Cristo está casado, unido à sua igreja, não há outra. Não há outra. Assim também deve ser o quê? O nosso matrimônio, o nosso casamento. Só deve haver uma esposa, só deve haver um marido para você que é mulher. Não deve haver vários homens e não deve haver várias mulheres para você que é casado com a sua esposa. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora olha o versículo 3, que ele vai falar algo importante. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Paulo diz que não se deve nem nomear, quanto mais praticar. É lógico que a poligamia é uma das formas de prostituição. Uma das formas. Então Paulo diz que não se deve nem nomear, quanto mais praticar a poligamia. Então, nós podemos ver claramente o quê? Que Cristo, em relação com a igreja, né, ele põe fim à poligamia suportada por Deus no Antigo Testamento, enquanto Jesus não vier. O projeto original de Deus sempre foi a monogamia, um homem, uma mulher. Você vê a invenção ou o primeiro polígamo registrado na Bíblia como um dos descendentes de Caim, chamado Lameque. Abra aí a sua Bíblia, lá no primeiro livro, em Gênesis, capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ler do 17 até o 19. E vamos ver o nome do polígamo e vamos ver o nome de suas duas mulheres. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque, anote aí, Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada. Quase que é o teu nome, hein, irmã? Quase, mete um L aqui, era Alda. E o nome da outra era Zilá. Então nós vimos aqui, ó, o primeiro polígamo, ou o primeiro caso de poligamia aqui, em Gênesis. Lameque tomando para si duas mulheres, Ada e Zilá. Então nós veremos o que? Nós veremos Deus suportando a poligamia de reis, dos homens, assim como ele suportou também o divórcio dado por Moisés. E eu já vou chegar lá. Porém, Jesus esclarece o assunto, dizendo que aquela carta de divórcio dada por Moisés, aquilo que foi dado por Moisés
lá atrás foi por causa da dureza do coração. O que é a dureza do coração? Falta de perdão. Coração duro, coração de pedra. Qual é a analogia que a gente usa para falar de alguém que não perdoa? Pô, esse cara não perdoa, rapaz, ele tem um coração de pedra. Dureza de coração. Jesus disse isso, que foi por causa da dureza dos corações, e não porque Deus aprovava ou aceitava a carta de divórcio. Em nenhuma situação, irmãos, vocês encontrarão a poligamia no Antigo Testamento como sendo motivo de bênção, principalmente para os reis de Israel. Nunca foi bênção ter muitas mulheres, nunca foi. Eles encontraram situações difíceis, muitos se afastaram do Senhor por causa da poligamia, muitos se afastaram de Deus porque suas várias mulheres lhes perverteriam seus corações para adorarem não mais a Deus e a Yahvé, e sim a outros deuses. Aqui tem um exemplo aqui em 1 Reis, que eu vou ler para vocês, capítulo 11, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Preste atenção aqui, ó. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão era velho, não era mais um garoto, não era mais um juvenil. Suas mulheres lhe perverteram o coração, quer dizer, era velho, ele tinha que estar maduro. Mas me parece aqui pelo texto que não. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas, e assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai. Não perseverou em seguir o Senhor. Está escrito aqui, como Davi seu pai. Então Salomão edificou um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, as muitas mulheres de Salomão, cada mulher adorando um Deus, cada mulher com a sua religião. Vamos trazer para o dia de hoje. Cada mulher com a sua religião, com a sua fé. Não, todas as fés são importantes, pastor, todas elas vão levar ao mesmo caminho. Não. O Deus da Bíblia não permite isso. O Deus da Bíblia é único e Ele não permite que a glória dele seja dividida com ninguém, porque Ele é único. Mas esses deuses são falsos. São falsos. São chamados de abomináveis. Moloque, a abominação dos filhos de Amon, dos amonitas. E assim fez para com todas as suas mulheres, voltando aqui ao polígamo Salomão, com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, vários deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviava o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, hein? 2 vezes. E acerca deste assunto ele tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o Senhor, não guardou o que o Senhor ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não o rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido.
pensarmos aqui que tudo isso, todas essas histórias pecaminosas que nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, não irão impedir o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Várias dessas pessoas aqui que cometeram vários pecados horríveis, horrendos, estão na genealogia do servo do Senhor, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Conta para ninguém. Fica quieto. Não houve maldição. O Filho de Deus teve que nascer, mesmo com todos os pecados dos seus antepassados praticados. Ele veio. O Filho de Deus veio. E tudo isso não impediu a vida do Filho de Deus. Pois em sua genealogia você irá encontrar Raabe, a prostituta. Raabe está na genealogia de Davi. Na genealogia de Davi não, de Jesus. Na genealogia de Jesus você vai encontrar Tamar, vítima de incesto do seu próprio irmão. Na genealogia de Jesus você vai encontrar, sabe quem? Um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, que foi um adúltero e um homicida. Você vai encontrar Batseba, que foi a mulher que Davi adulterou, mandando matar a Urias. Vocês perceberam que a graça superabundou onde abundou o pecado? Olha, vamos dar um tempo aqui que eu quero fazer um anúncio para uma mensagem futura que eu pedi a Deus para preparar. Depois eu vou voltar aqui. Perceberam que a graça superabundou onde abundou o pecado? Vamos lá. Eu quero dar um recado para vocês que estão aqui e para vocês que estão aqui na internet. Estão tentando destruir o ministério do pastor Paulo Júnior. Ele já confessou o seu pecado de ser duro, de ser truculento com a igreja. Ele já confessou, já está lá o vídeo dele. Mas tem uma galera aí que parece não se contentar com a confissão dele e estão lançando mais pecados na conta do pastor Paulo Júnior, até pecados sexuais que ele não cometeu e ele não confessou. Preparem-se, porque eu estou orando e eu estou pedindo a Deus uma mensagem e eu vou bater muito em vocês, muito. Eu estou falando com vocês que estão tentando destruir o ministério do pastor Paulo Júnior. Mas eu vou bater muito em vocês. Vocês acham que o pastor Paulo Júnior é duro? Vocês acham? Vocês acham a mensagem dele dura? Então vocês não resistiriam 1 minuto com uma pregação de João Batista? João Batista não pisaria em vossas igrejas, porque chamaria todos vocês de raça de víboras. A pregação de Jesus. Vocês não aguentariam 1 minuto de Jesus pregando em vossas igrejas. Vocês crucificariam Jesus de novo. É mais ou menos isso que eu vou pregar para vocês. Prepare os lombos, que o chicote vai descer doído. Doído. Vocês acham a mensagem de Paulo Júnior dura? Vocês vão ver o que eu vou pregar para vocês. Agora vamos voltar aqui, senão eu vou sair de fora. Quando vemos as falhas humanas, Deus está querendo nos mostrar algo que está além destas falhas.
além. Mas o projeto de Deus para o casamento fica claro na criação, um homem e uma mulher. E fica bem claro no Novo Testamento, nas palavras de Jesus em Mateus 19, do 4 em diante. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus aqui não está só falando do contexto do divórcio que está nessa passagem. Essa passagem está falando do divórcio também. Mas Jesus reafirma o que aqui? Jesus está reafirmando o projeto original de Deus. Qual o projeto original de Deus? O casamento monogâmico. O casamento entre um homem e uma mulher. A monogamia. Então, em Cristo, não há lugar para a poligamia. Não há lugar. E do ponto de vista cristão, não são mais dois corpos na união matrimonial, mas um só corpo, monogamia. Fica mais fácil entender hoje o que Deus quer para o casal encontrado na doutrina dos apóstolos, nas epístolas, que ficar fazendo suposições em cima de coisas que Deus suportou no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, por causa da vontade pecaminosa do homem. Inclusive para os líderes, como já vimos nas passagens anteriores, como esta que veremos em Tito, capítulo 1, versículo 4. Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Agora, olha como ele tem que estabelecer presbítero, não é de qualquer maneira não, olha só. Olha o versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, que nem são desobedientes. Meu irmão, vamos falar a verdade sobre isso aqui? Que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Só por isso aqui, o bicho já vai pegar por muita gente. Para muita gente. Eu não vou nem entrar nem tanto no mérito disso aqui. Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, 31 em diante. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então acho que vocês perceberam aqui que a palavra mulher, em todos os textos que nós lemos, sempre está no singular, nunca está no plural.
Então, ame e tenha somente a sua mulher, singular. Mas se queres continuar na pluralidade, não use textos mal interpretados ou fora do contexto lá do Antigo Pacto, do Testamento, para apoiar o seu pecado de poligamia. Não use. Tá bom? Tem que saber interpretar os textos. Tem que sair do Antigo Pacto. Tem uma galera aí de Angola aí. Agora eu estou falando para a galera de Angola. Falando para a galera de Angola agora. Tem uma galera de Angola aí que vive em poligamia. Até hoje. Estou falando com vocês de Angola. Homens. Muitos ainda frequentam a igreja. Vocês têm que tomar vergonha na cara de vocês. Confessar os vossos pecados. Largar as vossas amantes. E ficar com a vossa esposa. É isso que vocês têm que fazer. Ah, essa mensagem é muito dura. O problema é teu. Se eu tivesse aí, ia ser pior ainda. Duro vai ser se você não largar as mantas e ser jogado no lago de fogo e enxofre. Isso vai ser duro. Mas graças a Deus tem alguém aqui pregando aí da verdade, que não tem medo de perder membro de igreja. Pastor André, a mensagem é dura, vai perder membro de igreja. Meu irmão, com todo respeito, eu não estou nem aí para isso. Eu não estou aqui para agradar homem nem mulher. Eu não estou aqui para agradar a membresia da igreja. Membresia da igreja, se quiser ir embora, vai. Pode ir. Tem várias igrejas, eu sempre vou falar isso. Tem muita igreja aí para congregar, que tolera tudo. Eu não. Não. Então, que Deus vos abençoe, né? Que Deus lhes dê sabedoria, para viver num mundo mau, onde a palavra de Deus tem sido mal interpretada e muito mal ensinada. Em relação agora, voltando ao pastor Paulo Júnior, eu vou preparar uma mensagem sobre o pecado do pastor Paulo Júnior e que estão tentando fazer. Estão tentando fazer não, estão fazendo com ele, atribuindo-lhe pecados que ele não cometeu e jogando na internet. Vocês vão apanhar muito, mas vocês vão apanhar muito. Eu estou pedindo a Deus essa mensagem, e essa mensagem já começou a vir ontem, de madrugada. Olha, vai ser uma mensagem impactante. Sobre todos nós. Vocês vão amar. Vocês vão amar, ao contrário, a mensagem que Deus está me dando sobre a confissão do homem de Deus, pastor Paulo Júnior, e suas palavras duras, truculentas. Mas tem gente que não quer só isso. Tem gente colocando na internet que não, eu nunca vi um pastor ser colocado em disciplina porque usou palavras truculentas. Tem mulher nesse negócio. Vocês vão ver. Que coisa. Vocês vão ver. O homem já confessou o pecado, mas vocês não querem acreditar, porque parece que vocês são doentes em relação a adultério. Para vocês, pecado é só adultério. Não, pastor. Usar palavras duras não é pecado. Pecado mesmo é adultério. Então nós vamos ter um encontro aí no futuro. No futuro bem próximo. Eu vou estar preparando uma mensagem para vocês. Não é para o Paulo Júnior não, tá? A mensagem não é para o Paulo Júnior não. Não é não. A mensagem é para vocês, que estão batendo no camarada e estão inventando coisas sobre ele. Inventando. Eu vou preparar essa mensagem
com todo amor e carinho. E vou pregar para vocês com toda a mansidão que vocês sabem que me é peculiar. Pregar com muita mansidão. Eu estou sendo bem cínico e debochado. Eu não vou pregar com nenhuma mansidão. Tá bom? Eu vou pregar com muita violência. Desse dia. Quem tiver ouvido acha até que vai ficar surdo. Mas eu vou pregar. E eu aprendi uma coisa. Com o caso do pastor Paulo Júnior. Sabe o que eu aprendi? Se eu cair em pecado, eu só vou confessar meu pecado para minha esposa e para Deus. Para mais ninguém. Eu, até ontem, eu achava que eu tinha que vir para todo mundo e confessar meu pecado para todo mundo. Só que Deus está me fazendo enxergar o contrário. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é longânimo, Ele é benevolente, Ele perdoa. Mas a igreja tem sido cruel com as falhas dos homens de Deus. A igreja tem sido cruel. Eu vi a face do pastor Paulo Júnior, ele parece um doente. Parece que está doente, com tanta crueldade que estão fazendo com ele. Então, a partir de hoje eu mudei. Irmãos, se eu cair em pecado, a única pessoa que vai saber é minha esposa, que está aqui. E Deus. Mais ninguém vai saber. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe.